que assim que passou aqui para baixo, a demanda estava abaixo da oferta, já era para só pensar em venda. Ele testou esse pico aqui, ó, com uma com a oferta ganhando da demanda, já era para só pensar em venda aqui, ó. Linha de tendência, não. Essa linha aqui, ó, uma merda desse tipo. Não. Aí já era para pensar em venda aqui. Aí eu fiquei teimando, querendo fazer uma compra para pegar uma. Para sair no pullback, né? Sair no pullback. Eu até peguei algumas vezes aqui, mas era para ter saído logo, não saí. Fui ansioso, muito ansioso aqui nas operações. Aí eu estava operando com dois contratos, né? Aí eu tive que dobrar, esperando esse rompimento aqui desse fundo. Aí eu dobrei a quantidade de contratos para pegar, para ter um lucro. E ter os estoques que eu estava levando, né? Muito stop. Aí o cara tem que estopar, se não estopar o cara se ferra. Se eu entrei comprado aqui e não sair aqui, por exemplo, meu irmão, se tu não estopar aqui, tu se ferra, meu velho. Viu o tanto que já caiu? Aí tu vai ficar pensando nele voltar, ninguém sabe se volta ou não. Pô. Aí tu pensa no teste aqui embaixo, que vai bater aqui, vai voltar, e se não voltar? Entendeu? Se, se tu comprou aqui a gente vê que aqui é o suporte. Aí tu comprou aqui e passou para cá, stop, meu velho. Então, e principalmente com os indicadores indicando isso aqui, ó. Oferta alta, demanda baixando, entendeu? Entrou só um grupo comprador aqui no início, o cara respondeu, não foi a altura. Aí o comprador respondeu, ó, igual ao outro anterior, já testando o topo, aí eu, epa, o cara já pensa em venda. Aqui ele já respondeu anulando esse aqui, ó. Esse aqui já anulou esse aqui. Pronto, e aqui ele confirmou a força na tendência aqui, ó. Entendeu? Aí o que acontece? É, não. Como esse aqui anulou esse aqui anulou esse aqui, beleza. Aí ficou esse aqui. Aí a gente chega o que, ó, ponto de controle é aqui, ó. Tanto é que tem uma POC aqui, né? Aqui, tá? Tem uma POC aqui, ó, o ponto de controle aqui, ó. Tá? Aí a gente dando um zoom, aí a gente vê isso aqui, ó, essa vela aqui com essa sombra aqui, ó. Aí a gente vê que realmente aqui é a POC. Por que aqui é a POC? Por que a POC aqui? Entendeu? Aqui vai seguindo, pô. E aqui foi que destoou mais ainda, tá? Não. A demanda da oferta, tá? Não. Justamente lá, ó. É nessa região aqui, entendeu? Mais ou menos, aqui, ó. Tá? Não. Fazendo isso aqui, entendeu? Aí o cara tem que se ligar nisso. Aqui enquanto tava segurando, aqui beleza, eu podia comprar aqui, podia comprar que tava no alto ainda, até não. Aqui ele montou um suporte aqui, ó, nítido. Mas olha aqui, ó, a demanda estava maior. Aí o cara podia arriscar uma compra, ó, batendo aqui tá acima da média de 60, aqui, ó, tá, não. Aí o cara podia dar uma compra pensando no teste do topo. Mas a partir que fez esse topo dessa forma aqui, aí acabou-se, meu velho. Acabou já. É, não. Acabou. Beleza? Valeu.
Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre o Ramon Dino, que é um fisiculturista brasileiro muito famoso que ganhou o Mister Olímpia esse ano, cara. Parabéns aí ao Ramon Dino. Realmente uma enorme conquista para o Brasil. Ele é um cara muito famoso, muito gente boa. Parece que começou um livro. A noite deveria ser um momento de descanso e recuperação, quando seu corpo se cura e sua energia é restaurada. Mas se você tem diabetes ou está a caminho disso, essa recuperação pode não estar acontecendo por completo. E seu corpo pode estar enviando sinais de alerta. Enquanto você dorme, sinais de que seu diabetes ou pré-diabetes não está apenas começando a causar danos, mas talvez seja a razão pela qual você não está obtendo a recuperação completa que seu corpo precisa. Olá, campeões! Hoje, 10 sinais noturnos de diabetes que não deve ignorar. Primeiro, suores noturnos. Ocorre se o açúcar no sangue cair abaixo de bulba 70, ou seja, hipoglicemia. Agora, isso não é necessariamente hipoglicemia se você estiver em jejum, mas se você normalmente tem açúcar elevado no sangue e depende da glicose para energia, então isso pode ser hipoglicemia. E então você provavelmente teria um pico de hormônios do estresse. Esses hormônios restauram o açúcar no sangue, epinefrina, cortisol e glucagon. Você está basicamente tendo uma resposta de estresse enquanto dorme, e parte dela é o suor. Essa hipoglicemia pode ser por um controle ineficaz do açúcar no sangue. Seu corpo não o gerencia bem. Então você tem açúcar no sangue instável, mas muito provavelmente será uma combinação de coisas, incluindo insulina alta ou insulina administrada. Se você usa uma bomba e ela não está ajustada corretamente, se você toma algum medicamento ou bebeu álcool em excesso, isso pode causar hipoglicemia. Se você tem esses suores noturnos e pesadelos ao mesmo tempo, isso é um sinal de alerta, e voltaremos a falar sobre isso. Sinal número 2 é a micção frequente, chamada de noctúria. Você vai muito ao banheiro durante a noite, e isso pode ser porque você tem glicosúria, o que significa que a glicose está sendo eliminada na urina. Se o seu açúcar no sangue está descontrolado, tipo, se o seu diabetes não está bem controlado, então você pode passar de 180 miligramas de açúcar no sangue, e esse é o limiar renal. A glicose normalmente não deveria estar na urina. Você deveria filtrá-la e depois filtrá-la de volta. Você deveria reabsorvê-la. É o que deveria acontecer. Mas, se houver glicose demais, os rins não dão conta, e tudo acima de 180 vai ser eliminado. E por causa da osmose, a água é atraída para onde as partículas estão, não importa se é sódio ou se é glicose. Onde houver uma concentração maior de partículas, a água será puxada para lá. Então, se o seu corpo agora está eliminando glicose na urina, você também vai eliminar uma quantidade considerável de água, e isso vai te deixar desidratado. E se isso acontece continuamente, e você está perdendo toda essa água, agora essa água também vai levar alguns eletrólitos com ela. Então você também vai perder sódio, potássio e magnésio ao mesmo tempo. E se o seu sono é interrompido por idas ao banheiro e você também tem esse estresse interrompendo o seu sono, agora você pode ter privação de sono. Você não está dormindo o que precisa. E agora, o que acontece sempre que você não dorme o suficiente ou não tem a qualidade de sono que deseja? Você tem um aumento de cortisol, acorda com níveis mais altos de cortisol, o que por sua vez vai piorar essa resistência à insulina. Se torna um círculo vicioso. O sinal número 3 é sede intensa. E isso acontece porque quando seu açúcar no sangue está muito alto, agora seu sangue basicamente fica mais grosso e vai puxar água para si por osmose e vai puxá-la das células para a corrente sanguínea. E agora seu hipotálamo vai detectar a desidratação e vai sinalizar para o seu centro da sede que você realmente precisa beber. E isso pode ser tão intenso que pode te acordar. Então, provavelmente não tem problema. Muitas pessoas têm um copo de água na cabeceira e tomam um gole. Se acordam. Mas não é normal se você tem uma sede crônica e excessiva
em que bebe litros e litros de água, e isso acontece praticamente toda noite. Então isso pode ser um sinal de açúcar no sangue muito alto. E o quarto sinal são pernas inquietas e câimbras nas pernas. Então, o que acontece agora é que se você tem insulina alta e micção frequente, esses dois fatores vão levar à depleção de potássio e magnésio. Como falamos no slide anterior, você vai perder alguns eletrólitos. E esses eletrólitos em particular são necessários para que seus músculos relaxem depois de se contraírem. É sempre um equilíbrio. Você contrai e relaxa, mas se você está com falta desses minerais, eles não relaxam e terão uma tendência a se contrair. Isso é do lado dos eletrólitos. Mas também há um lado do sistema nervoso nisso, porque você pode ter terminações nervosas hipersensíveis, por ter açúcar no sangue muito alto e insulina alta. Com o diabetes, você aumenta seu estresse oxidativo, que pode irritar os tecidos. E você também terá dano microvascular nos vasos sanguíneos que servem os tecidos e que servem os nervos. Então, a combinação desses dois efeitos agora vai fazer com que seus músculos e nervos se sintam inquietos, como se estivessem irritados, como se quisessem se contrair o tempo todo. E o sinal número 5 são pesadelos ou sonhos vívidos. Falamos sobre isso no primeiro slide. A combinação desses sinais é um alerta importante. Durante o sono REM, caracterizado por movimentos rápidos dos olhos e sonhos vívidos e intensos, o cérebro intensifica sua demanda por glicose. Se essa demanda aumentada se sobrepõe à hipoglicemia noturna, comum em diabéticos, ocorre um pico de epinefrina, também conhecida como adrenalina, que é uma resposta de estresse. É seu hormônio de estresse e alerta de ativação instantânea. E agora, o que isso pode fazer é superestimular sua amígdala e seu sistema límbico. E essas são duas áreas no cérebro que têm a ver com emoções. E se você superestimular essas áreas, isso pode resultar em um tipo de excesso de emoções, descontroladas também, como em pesadelos. E isso também pode causar esses despertares abruptos. Assim como o suor e o coração acelerado, se você acorda sentado, suando e com o coração acelerado, é provavelmente isso que está acontecendo. O sinal número 6 são problemas de sono. Muitos desses sinais têm a ver com o sono, obviamente,